Fala pessoal, bom dia, Luiz Fernando aqui, tá? Olha pessoal, eu queria comentar com vocês uma coisa, assim, falando bem assim, bem, de uma forma bem simples, numa linguagem bem direta e acessível, tá? E nesse vídeo eu vou citar Jesus, ok? Porque vou aproveitar o ensejo que nós estamos aí chegando, se aproximando da Semana Santa, certo? E hoje é 29, eu acho, é domingo de Ramos, certo? Bora lá pessoal, é o seguinte, tá? Vejam bem, eu pensei se eu deveria gravar esse vídeo, tá? E já que eu tô aqui na rede e tal, tô deitado, tô tranquilo. Ai meu Deus, eu decidi que ia gravar agora, né? De uma forma o mais breve que eu puder, tá? Porque tem assuntos que são assim, apesar de eu citar Jesus nessa história que eu vou falar agora, exemplificar, citar ele como uma referência que ele é para nós todos, mas eu devo admitir que não é uma história confortável, e é pessoal, tá? Minha. E eu vou falar agora, tá? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vocês sabem que eu vivi dos meus, eu acho que desde que eu nasci até mais ou menos os meus 7, 8 anos na casa da minha avó, ok? E a casa da minha avó, pessoal, quando eu falo assim, não é uma casa que é longe, é em outro bairro, é em outra cidade, é em outro estado, não é uma coisa assim, é uma coisa que é ali, mais próximo da esquina, na ladeira que eu moro, tá? Hoje ela não tá mais viva, vocês sabem. Quem aqui acompanha o LF Vlog sabe que ela não tá mais viva. Nem ela, nem quem morava com ela, ou boa parte de quem frequentava a casa dela, já não é mais próximos, graças a Deus, de todos nós. Então estamos bem, estamos tranquilos, estamos de boa, em paz, né? Mas do meu nascimento até os meus 7 anos a gente morou lá com ela, por precisarmos fazer isso enquanto nossa casa estava sendo edificada, né, sendo transformada, porque nos moldes em que a compramos aqui em casa, sabe aquela história, né? Antigamente haviam terrenos e terrenos, né? Hoje em dia quase não existe terreno bom e barato, né? Mas naquela época eram outras as circunstâncias. E aí, pessoal, a gente morou lá. Tivemos que nos adaptar à situação de lá e tal, que era bem desagradável, como sempre foi, porque as pessoas transformavam a situação em situações desagradáveis e desconfortáveis, sobretudo para nossa família, minha família aqui de casa, entendeu? E aí conseguimos vir morar aqui assim que ficou minimamente habitável a nossa casa. Eu ainda assim tinha crises de asma, ainda assim tinha crises de desconforto, porque era muita poeira, o chão ainda não estava rebocado e tal. Rebocado tava, né? Mas não tava com cerâmica e tal, ó. Não tava ainda, né, pessoal? Tudo isso. E aí, pessoal, eu vou ser honesto com vocês em uma coisa. Depois, mesmo morando aqui em casa, nossa família voltando
E ainda assim a casa passou por várias modificações e tal. Nosso lar hoje é muito confortável, graças a Deus. Tudo tranquilo, tudo tal. Pessoas partiram, né, daquele ambiente insalubre de lá de cima, que todo mundo chegava e despejava seus problemas, suas histórias, seus infernos astrais, discutia fazia piada, e fazia isso, fazia aquilo, e infernizava, e minha avó ficava no fogo cruzado, e minha avó não tomava uma atitude, demorou para tomar uma atitude, quando tomou uma atitude já foi nas semanas, nos meses finais de sua vida, não adiantou muita coisa, e estávamos à beira, neste Recife, Pernambuco, estávamos à beira de uma tragédia, de tanto que o pessoal gostava de transformar a vida dos outros, uns dos outros, no inferno. Gente da própria família, tá? Como eu digo, a famíliazinha de merda de Dona Luzia, né? A eterna famíliazinha de merda de Dona Luzia e seus agregados, né? Os maridos de minhas tias e tios, tias, primas, primos, os subsubs, né? Os subjacentes, né? Tias, primas, primos, netos, sobrinhos, né? Tudo isso. Cônjuges, tudo isso, né? E aí, pessoal, enfim, tudo isso, né? Aí, pessoal, aconteceu que hoje, diante de tudo isso, eu vou no mercado, obviamente, vou nos mercados da avenida, vou comprar as coisas, saio de casa e tal. Pergunto logo à minha mãe se tá precisando que eu vá na venda para comprar alguma coisa e tal, e vou no mercado, normal. E aí, pessoal, compro as coisas e tudo mais, né? E aí, pessoal, nossa casa se situa perto do mercado, é uma casa que é perto de tudo, na verdade, né? E é uma casa que é perto de tudo praticamente, né? Não tem assim, e o custo de vida é acessível, né? Não é tão elevado como bairros de escalão mais, né? Aí, pessoal, o que é que acontece? Eu vou no mercado e às vezes eu cruzo com certas pessoas, sabe? Hoje em dia, pessoal, eu demonstro mesmo que eu não tô nem aí pra pessoa, sabe? Eu finjo que não tô nem vendo. Eu olho pra um lado, olho pro outro, faço migué, foda-se, sabe? Faço o migué, quero que se lasque, quero que tome no cu, tá ligado? Quero que se foda. Faço o migué, eu finjo, tô nem aí, quero que vá pro inferno, porque são pessoas assim que são fofoqueiras, são pessoas que especulam a vida dos outros e especulavam sempre. A diferença é que as portas da casa da minha avó estavam abertinhas para todo esse nicho nojento de pessoas, entende? E agora não. Aí, pessoal, o que acontece, pessoal, acontece de eu ir no mercado, no mercadinho, e às vezes cruzar com certas pessoas que fizeram parte daquele ambiente na minha vida, sabe? E já era um ambiente puramente caótico, e às vezes eu cruzo com essas, infelizmente, tenho a infelicidade de cruzar com essas pessoas. E aí aconteceu da última vez de eu ignorar completamente a existência daquela pessoa ali e tal, e finjo que não tô nem vendo. E a pessoa fica toda querendo puxar assunto pra saber como tá a sua vida, pra causar dissonância cognitiva, pra especular,
pra dar pitaco, pra dar opinião, pra interagir, pra fazer leve e trás, pra fazer disse-me-disse, tomar lá da cá, plantar verde, colher maduro, pra fofocar depois e tal. Tudo isso, sabe, pessoal? E eu que não sou nada besta, eu finjo que não tô nem vendo, porque pra mim aquelas pessoas todas morreram. Aquelas pessoas todas que frequentavam a casa da minha avó e carregavam cada parede com energia negativa daquele ambiente, sabe? E eu quero, como eu disse, que se lasque e que se foda, que se fodam, né? Todas elas, um por um, assim, que sumam do mapa, que vão sumindo do mapa, um por um, assim, seja por morte de natural, de coisa, ou morte matada, ou o que for. Quero que se fodam, que se lasquem, entendeu? E aí, pessoal, que sumam E aí, pessoal, só pra vocês saberem, tá? Nesse dia que eu tava na fila pra comprar o pão, inclusive, tinha uma tal pessoa lá. E ela, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber quem é, mas foda-se, eu não tô nem aí, que se lasque. E aí, pessoal, e ela sabe no fundo que ela é uma presença desconfortável pra mim, como a maioria daqui de cima sabe? E eu não tenho nada a esconder, né, sobre. E aí, pessoal, não agregam em nada, né? Meu espírito, minha alma, minha sabedoria, meu conhecimento acumulado, o que mais eu tiver, não agregam em porra nenhuma, caralho nenhum, não são nada na minha vida, nem na vida da minha família, nem eram nada na vida da minha avó, entendeu? Só inferno astral, entendeu? Só inferno astral. E aí, pessoal, só pra vocês saberem, nem são merda nenhuma na sociedade, nem são bosta nenhuma na comunidade, nem porra nenhuma, entendeu? Nem na rua onde moram, nem caralho nenhum, entendeu? Não agregam em porra nenhuma. Só mazela, só mazela. E aí, pessoal, só pra vocês saberem. Aí, agora fazendo a ponte com a questão de Jesus Cristo, aproveitando que a gente vai entrar na Semana Santa e tudo mais, ok? Nessa fila atrás de mim tinha um senhor. Ele era de caractere negro, né? Ele era de característica negra. Ele estava bem simplesinho assim, já era um idoso de idade avançada. Devia ter os seus 65, 70 anos. E ele estava, inclusive ele estava sujo, né? Assim, a gente percebia um odor nele, como quem não tomou banho há dias ou tinha bebido muito no bar ou em algum lugar e não estava se cuidando há uns dias já. E ele começou a conversar comigo. E eu comecei a conversar com ele dando a maior atenção, até porque eu prefiro pessoas assim do que certas fulanas ou fulanos do tipo desses que eu falei, que frequentavam a casa da minha avó há anos atrás, né, antes dela me falecer, ficar doente e falecer. E coisa que minha mãe, minha tia e meu tio que deram o combate, que deram todo o suporte à minha avó e tal, e essas fulanas e fulanos que iam lá só pra, né, despejar suas histórias e falácias, né, e verdades e etc e tal, não fizeram porra nenhuma, nem fazem, como são não quer dizer que ficaremos parados com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Só que essas pessoas só ficam com a cabeça nas nuvens e conversam e falam tudo o que sabe e até o que não sabe, entendeu? Mas pé no chão e caminhar, né? E ir pra frente, ninguém vai, né? É incrível isso, é incrível. É incrível. E ficam com a cabeça nas nuvens e os pés parados, né? Estagnados, né? Mas enfim, pessoal, aí voltando. Aí esse senhor falando comigo, eu tenho diabetes, outra senhora que é daqui da rua, que eu gosto muito dela até, toda vez que eu passo eu falo com ela, falou da glicose, de não sei o que e tal, do pão, que não sei o que lá, do pão lá que ela prefere do outro lugar e tal. Aí ele falou, eu também tenho diabetes. Aí foi conversando comigo, tava com a voz bem assim, tenho diabetes, eu
Pessoal, essas pessoas assim, elas precisam ser acolhidas realmente, sabe? Elas têm essa vontade, esse desejo de serem acolhidas, mas por algum fator na vida elas não foram, nem encontraram abrigo, o devido abrigo que eu digo não abrigo físico, mas abrigo emocional, intelectual, psicológico. Nossa sociedade é uma merda. Esse Nordeste é uma merda. Esse Pernambuco, esse Recife é uma merda. Não se iludem, tá, pessoal? Essa sociedade brasileira que a gente vive é uma merda. Do lugar mais pobre ao mais rico. E aí, pessoal, essas pessoas assim são pessoas boas. São pessoas... Jesus Cristo fala pra gente dar ouvidos a pessoas mais humildes e tudo mais, e eu tenho isso pra mim, dentro de mim, sabe? Porque é mil vezes uma pessoa pobre e humilde e que tá lascada na vida do que o rico adentrar o reino dos céus, como diz naquela passagem, entendeu? E aí, pessoal, assim, só pra vocês saberem, e aí, pessoal, só pra vocês saberem, eu falei com ele tenho diabetes, eu tenho isso, eu já tive isso, aquilo, tal, e eu prestei atenção porque eu gostei. E aí, só pra fazer a ponte do Domingo de Ramos, que é hoje, e da Semana Santa que a gente vai ter agora, depois do dia 31, né, em diante, o restante da semana, até o Domingo de Páscoa, que pessoal, quando tem essa crença, o cristão, né, de que quando Jesus retornar, ele retornará sendo um mendigo, sendo uma pessoa muito humilde. Você vai receber, você abrirá as portas para ele, se ele tocar no seu portão, entendeu? Na sua campainha. Essa é aquilo que eu fico pensando, assim, não que a gente já sabe que a gente vive à mercê da dor e do medo, né? Nesse mundo. Mas fica a passagem, fica a lição, tá, pessoal? Você prefere uma porra, um puto ou uma puta velha, nojenta, que gosta de especular e falar as coisas e tal, na sua vida? Ou você prefere um senhor que, apesar de todas as marcas da sociedade, da vida, da convivência, da financeira, biopsicossocial, emocional e tal, e que não encontrou abrigo no seio de sua família, nos seus colegas, no seio dos seus amigos, no seio das suas amigas, no seio das suas paixões, nos seios no fundo do seu das suas paixões, e às vezes até em meio às vicissitudes da alma, porque às vezes o vício não está em você, está nas pessoas ao seu redor? Ou você prefere esse tipo de gente que eu citei antes, que fica só especulando? Me poupe. Eu prefiro esse senhor que eu conversei na fila do pão, a que estava do meu lado e aos que estão do meu outro lado, que gostam de especular. Beleza, pessoal? Falou, esse foi o LF Vlog de hoje. Tamo junto. Tchau.